Olá, doutora Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, senhor? Graças a Deus, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um prazer enorme, viu? Nossa, eu que agradeço de coração. Eu queria muito conversar sobre esse assunto com o senhor, então fiquei muito feliz quando o senhor aceitou essa conversa, então eu quero agradecer de coração, viu? Muito Ótimo, obrigada. obrigado. Eu que Eu agradeço. vou, eu vou começando, porque pode ser que tem pessoas que ainda não me conheçam. Vou explicar um pouquinho dessa rodada de lives, da qual eu convidei o senhor para participar, e aí a gente começa o nosso papo. Tá Então, ok. para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lívia, sou psicóloga, sou psicoterapeuta. Entre outras coisas, eu criei esse projeto chamado Rede Mãe, que tem como objetivo trabalhar com parentalidade e desenvolvimento infantil. E dentro dele eu faço um monte de coisas, né? E aí, dentro desse momento da pandemia, nesse mundo doido que a gente está vivendo, eu estou tentando achar formas de contribuir de alguma maneira também. E as lives estão surgindo aqui para mim como essa oportunidade. Nessa rodada de lives, doutor, eu pensei, o tema central dela é que país é esse? Porque eu penso que grande parte da violência que a gente vive vem de medos que a gente cria em relação ao diferente. E aí a gente faz muita força, né, para expulsar, para pôr longe, e a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender e de se desenvolver, como até de se reconhecer como humanidade. Né? Então, Sim, acho que a força contrária à violência é a força dos afetos, dos vínculos e dos afetos. E não tem como a gente criar vínculo e afeto sem a gente, no mínimo, conhecer, não é? sim, claro. Então, eu acho que poder conhecer realidades diferentes, culturas diferentes, se dispor a ver o outro, traz uma riqueza para a alma, traz uma riqueza para as relações, traz uma riqueza para a nossa sociedade, nós estamos precisando muito. E Sem dúvida, aí, sem dúvida. né, não sei se o senhor concorda com esse meu ponto de vista, mas pelos Claro, trabalhos lindos que o plenamente. senhor faz, eu acredito que sim. E eu acho que a cultura indígena ela é tão importante para a nossa constituição como país e a gente deixa ela muito longe da gente. Né? A maioria de nós, eu escrevi isso no post, a maioria de nós Desconhece, sabe, desconhece completamente. Né? sim. Vê algumas coisas na TV, vê algumas coisas nos livros, mas a gente sabe muito pouco sobre a cultura deles e tudo que eles podem contribuir, né, para É nós, para verdade, os é nossos. verdade. E acho que isso. Então, por isso o meu convite para o senhor, porque acho lindo o trabalho, me interessa muito conhecer a cultura indígena. Então, para mim, eu vou estar aqui, ó, me Tá, alimentando de tudo que o senhor tem para nos tá. trazer. E é isso. Queria que o senhor começasse. Vou apresentar. O doutor Alfredo Lopes é pediatra, médico pediatra, coordenador da pediatria no Hospital da Unicamp, certo, doutor? Não, do centro médico. Do Centro Do centro Médico. médico. É. Tá. E aí também é integrante do projeto Missão Xingu e um ativista pela causa da infância, não sei se eu posso dizer assim, Sim, mas é está sempre verdade. muito preocupado. Eu queria que o senhor começasse daí, dizendo para a gente por que Tá. é tão importante a gente falar da infância. Sim. Bom, primeiro, você já me apresentou, eu sou um pediatra, eu divido meu tempo entre consultório e o Centro Médico de Campinas, que é o hospital onde eu faço pronto-socorro e a área de internação, né? E você é psicólogo, e eu acho que vamos ter bastante psicólogos aí também na nossa discussão. Eu sou um psicólogo, eu sou um psicólogo, né, eu sou um pediatra que circulo muito no meio psi, né? Eu sempre gostei do meio psi, porque eu entendo que a pediatria sem a psicologia é impossível você fazer, porque sem entender as relações mães-filhos, as famílias, sem conhecer Piaget, Winnicott, sem conhecer Melanie Klein, você não consegue
entender as famílias e fazer uma boa pediatria, né? Então, eu sempre fui voltado a esse lado. E a questão da experiência com os índios, que é esse que é o nosso tema, que eu quero passar aqui, né? Porque eu tenho esse ângulo já psi, né? Já tenho esse ângulo voltado à importância das relações familiares, da mãe, o filho. Essa visão já estava comigo, né? E quando eu fui convidado à Missão Xingu, eu vou rapidamente, quem não conhece o Parque Nacional de Xingu, é importante saber que é o maior parque, a maior reserva indígena do mundo, né? Ela é do tamanho de Alagoas, para você ter uma ideia. Tem 2,6 mil hectares, né? De reserva, de mata conservada. É uma coisa mais linda, né? E ela tem 14 etnias, mais ou menos 6 mil índios convivem nesse parque. E ela foi homologada em 1961 pelo Jânio Quadros, né? E redigida pelo Darcy Ribeiro, mas o grande influenciador do parque foram os irmãos Vilas Boas, né? Os 3 irmãos Vilas Boas, um faleceu, depois o Cláudio Orlando Vilas Boas, com a famosa Marcha para o Oeste, que isso até tem um livro que descreve tudo isso, tem filme que retrata tudo isso. Então, nós devemos essa reserva, os índios devem muito aos irmãos Vilas Boas, né? E ela é uma coisa mais linda, porque quando a gente gente pega um avião da Azul aqui, para numa cidade do Mato Grosso, pega um aviãozinho pequeno e sobrevoa aquele Mato Grosso todo, vai vendo aquelas fazendas todas devastadas, né? Aquelas queimadas, 3 gadinhos, assim, 3 Nelorezinhos, uma imensidão de terra queimada, e depois você entra naquele bolo verde, assim, que é aquele parque maravilhoso, e você vai vendo aqueles rios que vão entrecortando a floresta e vão formando o Rio Xingu, né? Então, é uma das cenas mais bonitas que alguém pode presenciar. A gente sobrevoa, os aviões são pequenos, então ele sobrevoa a 1000 metros. Então, você vai vendo toda aquela cena, toda aquela paisagem, né? Eu já viajei pelo mundo todo, quase, mas eu nunca me sai da cabeça aquela cena de ver aquela coisa linda que é aquele parque, né? Imagina, que lindeza. E aí, É quase que num estado bruto, né? Assim, a natureza. sim. Então, essa é a história do parque. Aí eu não entendia nada de índio, até ser convidado por 2 colegas, são 2 amigos, Dr. José Alberto Barbosa e Dr. Marcos Morandi, ginecologista e oftalmologista, que há 10 anos atrás, um deles tem vínculos lá naquela região, uma viagem de férias, começaram a ver a carência que tinha de médicos, de assistência médica, a uma cidade vizinha ao parque, São José do Xingu. Uma cidade muito pequena, com 3 mil habitantes, e muito carente. Tem lá um postinho de saúde, tem um serviço social excelente, mas a carência, como nós temos aqui, imagina lá, né? E começaram a ver a necessidade de oferecer alguma coisa àquela população e montaram o projeto Missão Xingu. Começaram com 2, ano seguinte foram 4, e estaríamos fazendo 10 anos da Missão Xingu agora, esse ano, por razões óbvias, não pudemos ir, né? E eu fui convidado na 4ª ou 5ª missão como pediatra. Não tinha pediatra ainda, eu fui convidado como pediatra. E essa missão, ela atende a essa cidade, uma pequena cidade de 3 mil habitantes, bastante carente mesmo no aspecto médico. O Dr. Marcos Morandi é oftalmologista, todo mundo deve conhecer, muito conhecido na cidade. Então, é impressionante o trabalho que ele faz, porque ele leva doações de óculos, né? E as pessoas não enxergavam direito, com presbiopia, ninguém tinha óculos, não tinha oftalmologista lá. Então, ele começava a experimentar, todo mundo começou a enxergar melhor, né? E por aí afora, né? E a gente via crianças, por exemplo, agora, na última vez que eu fui, ano passado, crianças de 10, 11 anos que não jogavam futebol porque tinham asma. E elas não conseguiam jogar futebol. E elas eram segregadas. Conseguia correr. Não conseguia correr. Então, nunca tinham tido contato com uma bombinha de asma, não sabiam o que era isso, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente leva para lá que fazem uma diferença enorme. E a gente leva muita esperança para aquele povo, leva alguns aspectos também culturais que a gente traz para eles, passa filmes. É uma missão bastante interessante. E aí eu comecei a ver que aquela cidade pequena, ela
também é muito sofrida, porque é um local, você imagina, você tem ali a maioria das pessoas que formaram aquela cidade eram capatazes de fazenda, é uma área de pecuária, aquela região. Então, eram pessoas muito brutas, assim, capatazes, pessoal que mexia com fazenda e tal. E, como toda cidade pequena, como garimpo, né, começa assim, vão os homens, depois vai a prostituição, né? E depois eles vão formando as famílias, né? Então, é um local que existe um alto índice de violência doméstica, abuso, né, em crianças, assim, mas altíssimo mesmo, um problema social muito grande, alcoolismo. E eu via naquelas crianças lá daquela cidade um aspecto muito, algumas, não todas, é evidente, mas um aspecto muito de tristeza, né? Mesmo depressão. E essa última missão do ano passado, nós levamos, nós, né? A missão levou um psiquiatra e nós tivemos contato com o quanto isso é evidente lá, a quantidade de depressão e o índice de suicídio é muito alto também, principalmente entre as mulheres, mais do que nos homens, né? São mais violentadas, talvez, né? Mais suscetíveis à violência. Sim, com certeza. E depois, então, a gente destinava 2/3 do nosso tempo para essa cidade, onde a gente tinha essa realidade de uma cidade carente, do norte do Mato Grosso. E depois, 1/3 da missão, 2 a 3 dias, nós íamos para as aldeias indígenas. E aí eu via uma realidade diferente, né? Então, eu só vou relatar assim, o que eu vi. Eu não estou aqui para defender, acusar, criticar a nossa sociedade ou a deles. Eu estou dizendo o que eu vi, né? Então, quando eu cheguei... a minha experiência. Quando eu cheguei na primeira missão que eu fui, não me lembro agora se foi 2016, 2015, não me lembro bem qual ano foi, nós já fomos na aldeia Metutiri, que é uma aldeia do Médio Xingu, do cacique Raoni, que é muito conhecido, todo mundo conhece o cacique Raoni, era a aldeia dele. E a gente ia lá examinar as crianças, eu não conhecia nada de índio, não tinha nem lido nada de cultura indígena, fui como um pediatra numa missão e queria conhecer índio, não sabia nada. Aí, quando eu, então, tive esse primeiro contato, já com aquela natureza, aquela beleza, a gente pega um aviãozinho pequeno também, sobrevoa o parque, de repente você vê um buraco no meio daquela mata, que é a aldeia, né? Aí o avião desce ali, e você já começa a ver os índios, eles vêm receber a gente, aquela coisa toda. E, na hora de examinar uma criança, como é que foi a cena? Isso que eu queria escrever, como é que é interessante. Era um bebezinho lá, de 2 anos, né, que a mãe colocou sentadinho na maca e a mãe recuou. Ela ficou 2 metros da criança, o bebê ficou sentadinho, sozinho na maca. Que já é uma postura que eu não vejo aqui, que as mães já ficam ali e tal, né? Ela recuou e deixou o filho sozinho. E eu, então, estava com o estetoscópio, né? Aquele aparelhinho, você sabe, né? Aquele estetoscópio, e eu ia me aproximando lentamente do menino e ele fazia não sabia se recuava, se aceitava. Então, eu parei e ele ficou olhando nos meus olhos, assim, de uma maneira como eu nunca vou esquecer, né? Eu fico até me emociona. Porque ele me olhava, aquele olho preto lindo, de um jeito assim que ele buscava confiança em mim, sabe? Ele me encarava, coisa que as crianças não encaram a gente aqui. Elas não têm essa... olhar. Ele parecia uma coisa meio de animal, assim, que ele queria ver se ele ia ser atacado ou não, sabe? E eu tentava ali, amistosamente, me aproximar dele, até que ele olhou para a mãe e a mãe fez um sinal de positivo, sem falar nada, como que permitindo que eu me aproximasse dele. E aí, então, aquela confiança que ele tinha da reação da mãe, né? Dando ok, eu fui me aproximando dele e examinei calmamente, e ele, sem nenhuma reação, me deixou fazer a escuta cardíaca, pulmonar, ver o vidinho dele, quietinho, né? Ele não fala a minha língua, nem a mãe falava a minha língua. E eu achei aquilo uma coisa assim, caramba, já estranhei, né? Não é assim que eu vejo as crianças lá que eu vou examinar, que às vezes tem uma atitude mais rebelde, a mãe tem que segurar. Não é desse jeito. E uma outra situação na mesma aldeia, que para mim foi assim
uma coisa que eu nunca vou esquecer, e me pregaram uma peça. Né? O doutor José Alberto já sabia que os índios reagiam assim. Nós levamos, todo ano, aliás, essa missão ela é um pilar dessa missão, é um empresário de Campinas que nos ajuda muito, eu não vou citar o nome dele porque não tem essa permissão, não pedi a ele, e tem uma estrutura que vai toda uma estrutura de logística, né? Que é o Redondo e o Rodrigo, que cozinha para a gente. Então, eles vão 3, 4 dias antes com um caminhão, levando a amostra de remédios e toda a estrutura que a gente precisa. Então, eu queria fazer essa menção aqui a esses dois e a esse empresário, que é muito importante nessa missão. Mas, enfim, voltando. Aí, então, nós levamos uns brindes, né? Coisa bola, brindes de laboratório, coisa que a gente tinha ganho, deu um saco grande. E eles disseram assim, Alfredo, você que é pediatra, faz uma fila com as crianças e vai entregando de um a um. Mas fizeram uma cara meio assim de risada, que estavam pregando alguma peça em mim, né? Bom, beleza. Então, eu peguei aquele saco e falei, ó, vocês fazem uma fila aqui que eu vou dar de um em um. E os pais todos em volta de mim ali, né? E só as crianças na frente. Aí, no terceiro brinde, já veio uma índia, assim, de uns 8 anos, com uma força. Mas não foi uma força, assim, agressiva, uma força bruta. E arrancou aquele saco de mim, né? Eles romperam a fila completamente. Arrancou aquele saco de mim e aqueles brinquedos foram jogados para o chão. E aquela criançada, 30 crianças pulando em cima dos brinquedos. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? E todo mundo rindo, né? E só eu preocupado, assim, o que eu fiz, né? O que eu causei aqui nesse tumulto? Agora eu vou apanhar dos pais aqui, os filhos vão me matar, né? E aquelas 30 crianças se degladiando ali de uma maneira rindo, mas brincando, não era uma coisa agressiva, eles riam, né? E aí, lógico que os mais fortes pegavam 3, 4 brinquedos e os menorzinhos não. E, de repente, eu vejo uma cena assim, acabou aquela confusão, um menino grande com 4 brinquedos que ele não conseguia nem segurar, e o pequenininho, que não pegou nenhum, fez assim, e riu, né? Como que, não consegui, mas tudo bem. E cai o brinquedo do grande. O pequeno pega e entrega para o grande. Né? Falei, caramba, mas que coisa impressionante, como é que coisa, que sanidade mental tem essas crianças para agir assim, né? Eu fiquei imaginando essa cena. Tem essa coisa do meu. Eu fiquei imaginando no condomínio, lá no clube que eu frequento aqui, se seria desse jeito, né? E depois o que acontece? Todos os indinhos, as crianças, saem juntos, rindo, os que pegaram 4, os que não pegaram nenhum, e vão para um cantinho deles, debaixo de uma árvore, distribuem os brinquedos e ficam brincando lá entre eles sem nenhum problema. Sabe? Então, o que eu quero dizer? Aquilo, para mim, foi uma demonstração de sanidade mental. Né? Assim, eu percebi depois a alegria das crianças, o sorriso deles, a expressão facial. Eu falei, não, aqui tem sanidade mental. Né? Mais do que eu vejo na maioria das crianças, na minha cidade, principalmente naquela cidade que a gente tinha estado 2, 3 dias antes. E nas próximas missões, eu fui... Bom, vamos discutir, eu já falei muito. Nas próximas missões, eu fui voltado a entender por que essas crianças eram desse jeito. Então, aí que a gente podia discutir, né? Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? O que o senhor enxerga lá, que eu acho que isso é legal para a gente conversar e para a gente começar a pensar, que faz com que essas crianças fiquem mais saudáveis emocionalmente, né? E se comportem de forma tão diferente assim da gente. Eu penso que isso é uma das grandes coisas que a gente pode aprender com isso. A gente, na cidade, parece que a gente perdeu muito a noção do que é conviver, sabe? Sim, do que é convivência, do que é viver em comunidade. A gente está promovendo cada vez mais crianças mais adoecidas emocionalmente, psiquicamente. Posso dizer daí pela minha experiência, né, em quase 15 anos de atendimento clínico, a diferença do início, né, de quando eu comecei a atender para agora, assim, brutal, né? Eu venho falando aqui, às vezes, que hoje em dia eu tenho criança de 7 anos que já tentou suicídio, sabendo o que é. Né? É assim, muito dolorido.
Então, a gente precisa começar a pensar onde é que a gente está errando, porque isso é responsabilidade nossa. Né? E aí, quando você vê uma criança de 2 anos num nível de confiança na relação com a mãe, que ela só faz assim, e ele consegue baixar a guarda, ou quando você vê crianças de idades diferentes conseguindo compartilhar, né, ao invés de competir, eu acho que são coisas importantes da gente entender de onde é que está vindo isso, o que a gente Sim, pode aprender com isso. é uma coisa incrível, assim, sabe? Então, o que eu vi? Daí depois eu fui em mais 4 missões, né? Mas aí eu já fui com esse olhar voltado a entender como é que eles cuidavam das crianças e tal. E, bom, a primeira coisa é que eles têm um respeito pela criança incrível. Eles respeitam muito a criança. O índio, ele nunca agride a criança. Eles têm essa cultura de não agressão. Né? Eu tinha uma ideia da brutalidade. A gente fala que coisa de índio, que índio selvagem. Selvagem. Né? Selvagem. E aí a primeira coisa que eu constatei foi a feminilidade e a maternidade das índias. Né? Quando a gente vai ali participar de algum ritual deles, que a gente dá a mão, né? Você dá a mão para uma índia para poder dançar, o toque da mão dela, assim, o jeito que ela te toca, o jeito que ela, a delicadeza que ela tem, sabe? É uma coisa que chama atenção. Esse lado feminino da Índia, esse lado maternal. Um toque de respeito, o senhor sentiu, assim? Um toque de respeito? Como que você perguntou do respeito? Um toque de respeito? É um toque com respeito? É um toque com respeito e muito delicado, passa uma coisa muito delicada. Eu imaginava uma coisa bruta, assim, né? Uma coisa meio bruta. Não era, né? Elas têm essa coisa muito feminina, né? Enfim, mas aí eu vi que eles têm essa cultura de respeitar a criança. Se eles veem um branco, vamos dizer assim, agredindo uma criança, eles ficam possessos. Eles vão em cima do branco. Porque eles acreditam, eu perguntei a eles qual que é esse respeito, dessa coisa da agressão. Eles acreditam que se você agride a criança e a criança tem medo dos pais, o espírito dela é espantado. E ela fica uma criança triste. Né? E uma pessoa sem espírito, sem alma, é uma pessoa deprimida e triste, né? Então, primeiro que eles não agridem. Nas nossas crianças, não é? Sim. Ai, não é isso, doutora Freire, que a gente vê nas nossas crianças hoje, né? O quanto que a gente não se dá conta, os selvagens da cidade, né? Sim, não se dão conta do tamanho da violência que a gente promove nas crianças e o quanto a gente deixa elas sem alma. Principalmente da violência psíquica, né? Não só da violência física, né? E daí elas... Que sabedoria linda essa deles, não? Elas têm uma maternagem muito forte, né? Onde a Índia, você sabe, elas ficam lá o tempo todo com aquele bebê, né? Elas dão de mamar até 2, 3 anos de idade, no mínimo 2 anos. E elas têm todo um cuidado com a criança, né? Elas até fazem abstinência sexual por 1 ano, para não... Ela sabe que se engravidar em seguida vai diminuir o leite materno e vai desnutrir o filho. Então tem todo um aspecto cultural que o homem respeita. Tem lá as coisas deles, que não é o caso a gente comentar aqui, mas eles se entendem lá entre eles, né? Então, além desse aspecto maternal, dessa ligação intensa que a criança tem com a mãe índia, essa relação de 2, 3 anos ali junto com aquela mãe, todo o carinho que ela tem. Eles têm uma cultura também de enfeitar a criança. Tem algumas tribos que, quanto mais você enfeita o bebê, mais é uma demonstração de amor que você tem pela criança. Então, você vê aquelas crianças de 6 meses, 8 meses, toda pintadinha, com colarzinho, toda enfeitadinha, coisa mais linda de se ver, né? Com leite materno, cheinha, gordinha, forte, tudo, coisa mais linda. E você vê, então, aquela criança que vai crescendo com aquela maternagem preenchida, né? E depois você vê também a função bem definida do pai, né? Que além de respeitar... Eu ia te perguntar isso. Como é a função paterna na tribo? Primeiro que é respeitado essa relação com a mãe, né? Eles sabem da importância. O homem não cobra da mulher. Sim, ele não cobra da mulher essa divisão que às vezes a gente vê aqui na nossa sociedade. Algumas mães reclamam disso, né? Que se sentem um pouco divididas
Porque alguns homens também não entendem essa coisa que a mãe precisa no começo da vida, tá voltada à criança, né? Isso o Winnicott fala muito, né, da relação dependência absoluta que o bebê tem, e a mãe fica dividida entre ter que os afazeres da casa, mais o marido que está cobrando, a competição com o pai. E lá o homem índio, ele entende essa coisa e ele consegue depois, ele faz essa cisão do vínculo materno muito bem feito e naturalmente feito, porque daí ele puxa o menino, a menina, para acompanhá-lo nas suas atividades de pesca, de caça. Então, tudo que você vê que é descrito nos livros de neurociência, nos livros de psicologia infantil, que eles nunca leram, intuitivamente eles fazem tudo certinho, né? E acaba dando essa noção que eu tive, né? De serem crianças extremamente adequadas e apropriadas e felizes, né? Você não tem depressão em criança índia, não existe depressão índia. E outra coisa que também é relatada... São crianças que eu não sei se é real, é a minha impressão, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de estar numa aldeia, que as crianças também, elas conseguem lidar muito bem com as responsabilidades, né? Assim, do grupo. Elas aprendem desde muito novas a fazer parte ali da comunidade, né? A ser responsável, a ser autônoma. Muito bem lembrado. Isso é uma coisa que é estimulada, né? Eu acho que eu queria realçar assim, que para mim chamou a atenção o papel definido da mãe, né? A maternagem da mãe, o conceito da não agressão à criança em nenhum aspecto, né? E também o papel do pai é importante, né? Na hora da decisão com a mãe, de puxar o filho para ele e tudo mais. Os vínculos são fortes com o pai também. Muito fortes. E também a questão dos rituais, né? Então, esses rituais de passagem, que é muito definido lá entre as comunidades indígenas, cada tribo tem o seu, né? Esses rituais são bem definidos. Coisa que nós aqui perdemos um pouquinho dos nossos rituais, né? Sejam eles religiosos ou de natureza qualquer, né? Então, esses rituais, eles são muito importantes. Também, eles têm uma questão... eles não dividem muito a questão da infância, adolescência e vida adulta. A partir de 8 anos, a criança índia, eles falam isso, que eles conversam com a criança como conversam com o adulto. Eles acham que há 8 anos a criança já tem, para eles isso, né? Condições de entender. Então, a relação já fica uma relação igual, né? Eles têm uma precocidade, evidentemente, da vida... Eles quase não passam por uma adolescência, porque é muito comum a menina índia, a adolescente para nós, né? 12, 13, 14 anos, já estarem casadas, já construírem família, já terem filhos, já ficarem grávidas, né? Mas isso é para a cultura deles, não estou aqui para criticar nem para um elogio. Mas é isso, essa experiência, para mim, que tenho esse olhar do pediatra ligado às relações de família, ficou muito evidente como isso dá certo lá para eles, né? E como agora, o vínculo fortalecido, principalmente no início da vida, faz muita diferença, né? Muita diferença, né? Muita diferença. E a outra coisa que é relatado pelas professoras também, quando esses índios vão para a escola, eles são muito inteligentes, eles são os que mais pegam lá a matéria, matemática, aprendem muito rápido, sabe? Deve ter a ver também, a gente sabe que hoje a criança que vive num estresse tóxico, está muito comum essa palavra, estresse tóxico, né? Um ambiente e tal, elas acabam... Formação cerebral, né? Acabam prejudicadas na sua formação cerebral, né? Que vai repercutir mais tarde até no aprendizado, numa série de doenças aí que a gente está vendo agora, que tem até um fundo anatômico e funcional, não só psíquico, né? Sim. E aí o senhor falou isso, eu lembrei. Eu acho uma coisa também importante da gente falar. Lembrando até do arquivo que o senhor me mandou esses dias, da espiritualidade, né? Como que o senhor vê a importância da espiritualidade nos indígenas, né? E os ganhos que uma criança pode ter com isso, ou não, né? Não sei a sua opinião. E essa diferença aqui para nós. E aí, espiritualidade, lembrando que não estou falando de religião, né? Estou falando da espiritualidade.
Antes disso, tem o André Passo está perguntando quantos anos, em média, vive o índio, homem e mulher, né? Bom, lembrar que o cacique Raoni está com quase 90 anos, né? Em plena atividade. Então, eles vivem 90 anos fácil, né? 90, 100 anos, né? Eu vi lá, e com muita saúde, né? E, bom, a questão da espiritualidade, eu queria só realçar que a Sociedade Brasileira de Pediatria acaba de lançar um manual que eu posso disponibilizar. Ah, até disponibilizei para você, Lívia, sobre a Sim, importância da mandou para mim, sim. espiritualidade Se alguém quiser, depois me avise que eu posso encaminhar. nas famílias, né? E Sim. isso é muito cultuado, né, pelos indígenas, né? A questão a questão espiritual, né? É muito realçado pelos índios isso. Eles dão muita importância para essas crenças, né? Então isso as histórias, as crenças, os mitos são histórias que as crianças aprendem, né? Com os pais, com os avós, logo no início. E eles têm essa crença da natureza, né? Que o espírito deles vem da natureza, né? Dos Uhum. bichos. Daí essa necessidade da preservação da natureza que eles têm, né? E do medo da devastação, da ameaça que eles sofrem, estão sofrendo agora ainda mais, né? Constantemente pelo governo, né? Da Uhum. invasão ou da ruptura dessas reservas, né? Uhum. Acho que essa noção de espiritualidade, quando a gente vivencia uma espiritualidade, traz uma consciência de um todo também, né, doutor? Não sei se o senhor Sim, sem dúvida, concorda comigo. sem dúvida. Eu acho que tudo isso também faz com que a gente respeite mais a vida do outro, né? Acho que leve Sim, a vida em consideração. Aqui na cidade, às vezes, eu vou falar, posso ser mal interpretada, mas às vezes a gente vê os centros religiosos lotados, né? Assim, mas a pessoa com uma incapacidade de olhar para a vida do outro, né? A gente está sim. vivendo isso aí nessa pandemia que, meu Deus, está aumentando assim no momento em que seria tão importante essa noção do coletivo quanto a gente está individualista, né? Eu acho que Assim, estamos espiritualidade tendo é uma coisa bem mais ampla do que você, uma vez por semana, uma hora no domingo, ir num culto religioso, entrar, rezar, Uhum. sair e tua vida continua tudo igual, né? Acho que espiritualidade é E, um conceito muito mais amplo do que isso, né? e o quanto isso traz saúde mental, porque, Sim, né, te faz se sentir parte de uma coisa, de um sim, todo, né, e trabalhar a serviço do todo e da vida, né? sim. Eu tenho a sensação, né, de que os índios vivem isso de uma maneira bem plena, né, bem completa, Isso, assim. bem completa, bem definida, né? Uhum. Através dos seus rituais, né? Então, acho que para mim fica claro. Ah, e outra coisa, a tribo, né? A gente aqui perdeu também a nossa tribo, né? Essa coisa porque lá um ajuda o outro, né? A gente sabe que é difícil criar filho, então as índias têm lá 3, 4 filhos e tal, mas elas recebem todo um apoio dos avós, das vizinhas, então um ajuda a outra com alimento, com cuidado do filho, e isso aqui hoje as pessoas estão muito individualistas, né? Se você não tem aí a avó, o avô, tem que ser a creche, tem que ser a escola que vai cuidar. Então, a gente perdeu também essa noção das tribos, né? Da questão da tribo, que a gente tinha isso lá atrás, né? Eu tive muito na minha infância. Eu lembro que a minha mãe era muito ajudada pelas vizinhas. Eu tinha uma vizinha lá de frente da padaria que vinha na minha casa, tomava conta de mim, ajudava, trazia pão. A gente perdeu isso. A gente mora num prédio, às Sim. vezes não sabe nem quem é o seu vizinho de frente, né? Né? E se bater na porta para pedir ajuda, ainda acham que a gente está Não incomodando, sabe nem quem é. não é? Eu Verdade. acho que isso é uma coisa importante da gente aprender também com eles e resgatar, né? Outra coisa A que eu queria importância de se colocar. ter rede. Na sua área, por exemplo, uma coisa que eu compartilho muito as ideias do Carlos Gonzalez também, né? Carlos Gonzalez, você deve conhecer, né? É um Sim, pediatra espanhol. pediatras. Ele chama da nova puricultura. Ele revoluciona um pouco a puricultura. Ele tem conceitos bem assim, né? Que pode chocar as pessoas de certa forma, mas que faz muito sentido, né?
Então, essa coisa que eu vejo, por exemplo, que a mudança que aconteceu no mundo de um tempo para cá, né? Que eu acho que foi uma perda para as crianças, primeiro, a presença da mãe, que a gente... É impossível você ser uma empresária bem-sucedida, ou uma médica bem-sucedida, uma profissional, uma advogada, uma psicóloga muito bem-sucedida, tendo um filho e continuando com esse sucesso profissional todo e cuidando de uma casa e cuidando de um filho. Desculpe, mas é uma missão que eu acho impossível. Então, alguma coisa tem que ficar para trás. E geralmente acaba ficando, a criança acaba sendo colocada no berçário, vai para a escolinha, vai para a avó. Então, eu acho que as crianças perderam um pouquinho com essa situação que houve na mudança da sociedade, do mercado de trabalho e tudo mais. Foi um ganho de um lado, mas eu acho que perdeu do outro. E também o papel do pai, o papel do homem na nossa sociedade, ficou um pouco... eu noto algumas, não sei se vocês como psicólogos notam isso, que algumas mães se queixam um pouquinho da figura paterna que está confusa, né? No cuidado com o filho, está confusa, ela não sabe bem o que fazer. Quando não foi embora já? Quando não foi embora. A gente vem conversando bastante aqui na Rede Mãe sobre essas coisas, que é tão complexo, né? Porque envolve tanta coisa, mas que a gente tem que começar a falar, porque senão a gente não vai achar alternativa, né? Voltar ao que era antes na nossa sociedade, a gente não vai, né? Sim. E acho que nem precisa. Ganhos são ganhos, que bom, né? Só que também a gente precisa melhorar algumas coisas e a gente precisa de várias mudanças, acho, para isso, né? As crianças perdem, sim, porque as mães estão trabalhando mais, mas isso não significa que a gente não possa achar alternativas para isso. As redes, por exemplo, são coisas importantíssimas para isso, porque acho que fica mais complicado e mais difícil para a criança, olhando do ponto de vista, né, lá da criança, não só como mãe e mulher, mas porque ela fica largada e terceirizada, né? E isso é uma das coisas que doem muito na maioria das mães, inclusive quando tem que voltar de licença maternidade, né? Porque a gente também não tem políticas públicas eficientes para isso, né? A gente ainda tem uma licença maternidade muito, muito curta, uma licença paternidade que nem existe, exatamente, porque exatamente. 5 dias não tem condições. Então, o quanto hoje? que... O que acontece hoje? Um índice alto, quase 40%, eu acho, de mulheres que, após a sua licença à maternidade, são despedidas. Porque o patrão sabe que vai criar problema. Tem um neném em casa, vai ficar doente, vai pedir folga, vai pedir atestado. Então, elas voltam e logo são despedidas. Então, elas não têm garantia nenhuma de continuar naquele emprego. Então, eu acho que precisava melhorar, através de políticas, né, que países bem mais desenvolvidos do que a gente já fazem isso. Garantem aquela mãe 1 ano, até a Finlândia, por exemplo. Vamos comparar com a Finlândia, beleza, mas garantem 2 anos a mãe na casa com salário, porque é mais importante para eles terem depois um adulto com uma boa formação psíquica, intelectual, e que vai ser uma força de trabalho para o país, do que ter uma criança que vai dar trabalho depois para a saúde pública. Pode ser um delinquente, pode ser uma pessoa que vai usar droga, pode ser uma pessoa que vai ter uma gravidez precoce, que é o que a gente está vendo. Se a gente quiser pensar exclusivamente em gastos públicos para um país, né? Dá muito mais gastos não cuidar da infância, né? E de poder dar um suporte para a família e para as mães, né? Do que não dar isso, né? Sim. Porque se a gente não cuida dessa primeira infância, não dá esse suporte para a mãe poder estar com essa criança, né? Principalmente nos primeiros 1000 dias, se a gente não traz essa consciência de que é função e obrigação, não sei se obrigação não, mas é bom que a gente encare isso como uma comunidade, como todo mundo é responsável por cuidar da infância, né? Mas eu sinto, sabe, Lívia, que a mãe não faz isso propositalmente. Ela é impelida, sabe? Ela é obrigada a ter que trabalhar
E ela não Sim, vai sem trabalhar dúvida. feliz, não. Eu não acho que a mãe vai trabalhar feliz, que ela quer isso, sabe? A Não, gente vê, são os maiores sofrimentos das mães, né? Uma das elas coisas que ficam elas mais se divididas, elas culpam, mais produzem sofrem. mal no trabalho, elas ficam com a cabeça trabalhando, voltada para o filho. É uma coisa horrível para elas, é um conflito enorme. Só que a Sim. sociedade não entende assim, né? Se pudesse liberar um pouco mais essa mulher. Mas também tem um aspecto que eu gostaria de levantar aqui, que o Carlos Gonzalez levanta esse aspecto, e eu vivi uma fase que foi assim e estou vendo diferente agora, né? O que eu quero dizer para você? Eu, por exemplo, eu sou fruto de uma classe média, meus pais, tal, minha mãe nunca trabalhou, tinha essa coisa daquela época, o homem trabalhar e a mulher cuidar da casa, né? Uhum. Depois eu me casei, também a minha mulher psicóloga, minha ex-mulher, né? Sou separado, mas ela durante 16 anos tivemos um casamento muito feliz, uma família tranquila, e ela também optou por exercer a questão da maternidade. E eu trabalhava, só que nós tínhamos uma vida assim. Eu fui construir uma casa num condomínio quando meus filhos tinham 12, 13 anos de idade. E fui viajar para a Europa a primeira vez com 10 anos de casado. Apesar dela ter, ela era uma pessoa que tinha mais recursos do que eu, de família. Mas nós vivíamos de Uhum. uma maneira simples. Hoje, o que eu vejo, por exemplo, nos meus residentes, por exemplo, né? Vou citar os médicos que eu convivo, jovens. E isso eu acho que pode estender para qualquer um. A ascensão social é uma coisa muito importante hoje, né? Então, o jovem casa, acabou de casar, tem um filho de 2 anos. Ele já tem uma casinha no condomínio fechado, financiada, e tem um carro caro. SUV, quatro Uhum. por quatro tem que ter, né? O carro 4x4. Então, quanto custa isso? Alguém precisa pagar a conta, né? Então, um só trabalhando não dá, tem que trabalhar dois, porque um só não Uhum. paga a conta. E, além disso, com 2 anos também tem que levar a criança para a Disney, que ele não vai nem aproveitar a Disney, não vai nem saber o que está fazendo lá. Mas precisa ir para a Disneylândia e postar no Facebook que foi lá para a Disneylândia. Então, Sim. eu acho que também precisaria rever um pouco acho que pós-Covid, muita gente vai pensar nisso, né? Na maneira de Eu espero viver. que sim. A É, gente vem falando aqui, eu falo, todas as lives eu falo que eu acho que a pandemia é uma janela de oportunidade enorme para a gente rever muitas sim, coisas, nossos sim, valores, sim, nossas sim. prioridades, aquilo que a gente realmente gostaria, né? É, Se o que a gente tá, o que a gente se preocupa para os nossos filhos e a forma como a gente gostaria de vê-los daqui a alguns anos é o que a gente está exatamente. fazendo hoje para eles. Né? Não tem como a É, gente esperar ter filhos que estejam autônomos, que sejam criativos, que dê conta da própria vida, se a é. gente não dá um mínimo de suporte emocional para que eles se desenvolvam desse jeito, né? E não é Isso, fácil mesmo. A gente está isso, engolido e não é, acho que a não gente é, está não é. num processo de transição, sabe? Você tem que, Social. exato, você tem que abrir mão, você tem que fazer luto de algumas coisas para poder optar por isso, né? Para pelo menos nos primeiros Sim. 2 anos, não dá para ter casa no condomínio fechado ainda, não dá para ter um carro SUV 4x4, não dá para ir para a Europa 2 vezes por ano, não dá. Mas precisa ir. Vocês vão ter tanto tempo para Sim. viajar, né? Precisa ir quando o filho tem 2 anos, né? E eu vou te Então, essas falar, coisas doutor, precisa pensar um pouco. que isso é uma coisa, é um exercício quase diário para mim, assim. Sim, Porque daí eu posso sim. falar que eu sou dessa geração, que eu costumo falar que é a geração Coristina D, sabe? Não pode sentir nada, nada pode parar, tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que chegar a 1 milhão aos 30 anos, Isso. sabe assim? É, E não pode sentir dor, não pode ficar triste, não pode sofrer. Então, isso, essa é a minha geração, assim, né? E que quer dar tudo para os filhos que não teve, enfim. Para isso. mim é uma luta diária, assim. Foi É, muito difícil quando eu me tornei mãe, que uma das coisas que mais me pegava era assim, eu queria voltar trabalhando com crianças há 14 anos, sabendo a importância de se estar com o filho no início, e me doía pensar, porque eu trabalhava muito antes, né? 12 horas por dia. é. E aí para eu conseguir encaixar dentro de mim que eu não ia voltar aquilo mais. Aham. E eu não ia porque eu não podia fazer isso comigo e com meu filho e com nossa relação. E aí Sim, até eu conseguir, hoje eu fico mais confortável, mas ainda assim tem vezes que eu tenho que falar, ops,
tô exagerando, calma aí que tá precisando, sabe? Então, E olha, são não é 3 uma coisa que anos a que eu gente ainda vê tô só. achando o meio do caminho, sabe? Eu acho que as pessoas precisam buscar esse meio, sabe? Esse parar um Sim, pouquinho para pensar, né? Porque e não é uma coisa que a gente lê só, não. É uma coisa que a gente vê na prática, né? Eu aqui no meu consultório sim. eu vou observando. Eu tenho vários casais que têm esse perfil, sabe? De ter essa consciência e eles se dão muito bem entre eles, porque você sabe que também é importante que na família exista uma convivência entre homem e mulher, que se estabeleça de carinho, de afeto, onde a criança contemple isso, né? Então é tão Uhum. importante quanto a relação de um com o outro, mas a contemplação que a criança faz da relação do casal, né? E então esses casais que eu vejo que me transmitem essa sintonia e tem essa preocupação e conseguem dividir o seu tempo direitinho e tal, é impressionante como as crianças não dão trabalho nenhum, quer dizer, nem doente Sim. ficam, um resfriadinho aqui, outro ali, e É na hora de muita tirar a diferença. fralda, o desfraude é fácil, Tranquilo. vai para a Uhum. escolinha é fácil, a adaptação é fácil, porque É, teve uma estrutura psíquica bem constituída, né? sim, que eu acho que é o que a gente tem que resgatar e aprender com os índios, né? Resgatar de É, novo e aprender com os índios. exatamente, exatamente. A importância de formar esse vínculo, porque eu acho que no vínculo a gente consegue considerar o outro, respeitar o outro, né? É, Respeitar o outro no seu tempo, respeitar o outro no seu desejo, né? sim, E a sim, gente voltar, porque eu acho que a gente é uma sociedade muito violenta, a gente é muito violento com os filhos e a gente acha que essa violência é justificada para educar, né? é E verdade. eu acho que, então, você trazendo isso para a gente, né, esse entendimento dos índios, que bater numa criança faz elas perderem a alma, né? Eu acho de uma profundidade tão grande, porque eu Sim, acho que na violência a gente perde nossa dignidade, né? sim, sim. E uma criança que cresce não se sentindo digna, seja lá do que for, de ser aceita, de receber o afeto ou de ficar condicionada, né? Isso traz Sim. tantos desdobramentos depois, né? Que a gente iria para outra live para isso. E você Mas o ouvir quanto a de um gente índio, precisa né? rever Não, você ouvir a de um gente índio, rever essa postura. você ouvir de um índio uma coisa assim, que ele fala assim, se os pais agridem a criança, batem ou agridem a criança, eles vão, em vez de ter respeito pelos pais, eles vão ter medo dos pais. E eles não podem ter Sim, medo dos pais, eles têm que ter respeito, porque eles precisam ter confiança nos pais. Uma coisa parece sim. muito simples, né? Mas Mas é, entre aspas, um selvagem falando isso, eu falo, caramba, é tão pois óbvio, é, mas quanta gente não pois faz é. isso, né? Quanta E gente por isso que aqui quando você me civilizada, falou né? do Tão toque, civilizada e não é, faz, e nem pensa nisso, né? não. Quando você me falou do toque, né, da Índia na sua mão, quando vai Uhum. para o ritual, eu pensei nisso porque eu tento falar bastante sobre isso, a importância do toque que a gente dá na criança, né? É verdade. Principalmente no bebê, a forma como É. a gente toca no bebê, a forma como a gente troca a fralda, como a gente amamenta, como a gente troca a roupa, como a gente dá banho. A É. criança é um ego sensório, né? Ela Sim, sente o claro. mundo pelo corpinho. Então, se você tem um toque bruto, ela sente esse mundo como bruto, Sim, né? sim. E a gente vai se embrutecendo, né? E aí a gente chega assim numa pandemia que tem milhares de pessoas morrendo dia e a gente não consegue nem se sensibilizar com a morte do outro, É, é verdade. né? E eu acho que a gente vai perdendo valores muito importantes para a humanidade, né? Para isso aí, Sim, para a valorização da vida. A vida vai é, ficando muito relativa, né? E a gente sim, vai banalizando o mal. Eu sim. acho que eu queria muito falar com o senhor disso, dos índios, porque quando eu escutei seus áudios no grupo, né, que você Uhum. mandou o vídeo, eu falei, meu Deus, a gente tem muito o que aprender. E É, como a gente essa pode última, aprender com o diferente, né? essa última missão eu fiz questão de gravar, né, um vídeo entrevistando uma índia que falava a língua dela, É era a lindo, Chuluta, né? E aí o lindo esse Bolinha, que vídeo. é o nome do outro índio, vai traduzindo o que ela fala, né? Bem interessante. Uhum. E uma outra experiência que eu quero também relatar que eu tive com os índios, que foi para mim incrível, né? Aí a questão do cuidado com a natureza que eles têm, né?
Nessa mesma primeira viagem, a gente ficou acampado na beira do rio Xingu, né, com barracas, assim, coisa mais linda, né? Fora as pegadas de onça que nós vimos no dia seguinte, que assustou um Ai, meu pouco. Deus! É. Mas aí, no outro dia, a gente saiu para pescar com os índios. Então, o doutor Morandi e um outro colega foram pescar tucunaré, que é um peixe que você pesca de uma forma. E eu fui com 2 índios pescar peixe de couro, né? Que é outro tipo de pesca, né? E eu sempre pesquei, eu gostava de pescar, pescava com meu pai nos rios aí e tal. E a gente ficava assim, nossa, uma manhã inteira para pegar 2 peixes, né? E olhe lá, hoje em dia, se você for pescar lá no Mato Grosso, você fica lá um dia inteiro, pega 1, 2 peixes. Bom, chegamos lá com o índio, aquela canoinha, motorzinho e tal. Ele sabia onde era o lugar. E eles não usam vara, né? Eu tinha vara, eles não, eles usam só aquela linha. E não tinha isca. Falei, como é que eles vão pegar um peixe sem isca, né? Não estou entendendo como é que eles vão pescar sem isca. E ele não falava a minha língua, também não podia perguntar. Aí ele pega uma graminha, juro por Deus, ele pega uma graminha, enrosca no anzol assim, joga, pum, pegou um peixe, com a grama. Aí a Ah, cabeça já era grande assim, ele fez a isca, né? Aí ele cortava o peixe e me dava aqueles pedacinhos de carne do peixe. Quando você jogava assim, a vara mal caía na água, você já pegava um peixe. Pum, já entrava um peixe enorme lá. Peixe de cor é grande, né? Pintado, esses peixes grandes. Nossa senhora, aquilo foi uma emoção para mim, pegar aquele peixe enorme, recolher, e mais um, e mais um. Eu falei, nossa senhora, isso aqui está ficando demais, né? Quando estava ficando bom, ele para, ligou o motor, quase que eu não recolho a vara, já ia embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, gente, mas como que vamos embora? Agora que está gostoso, pegando um monte de peixe, nós vamos embora. É porque já tinha pego o suficiente o para que eles suficiente. precisavam, entendeu? Isso durou uma hora e meia. Eram 8 Olha peixes. isso, impressionante. Então ele pega o maior peixe, nos dá o maior peixe. Nós fizemos um churrasco na beira do rio, com aquele pintado enorme lá, que até hoje eu não vou esquecer essa cena, nem o gosto daquele peixe. E leva os demais para a aldeia para eles comerem, que era o que eles precisavam, né? Então, você vê o cuidado que eles têm, né, com a natureza, com a preservação, né? Que se a gente perder isso, a gente já está destruindo tudo, né? Já está tudo destruído. Os rios poluídos, né? Não tem mais peixe. Agora que começaram movimentos aí de pesca e sorte e tal. Mas eu lembro que, nossa, foi muito destruído, né? E acho que isso vem da consciência do todo também, que a gente estava falando quando citou a espiritualidade, né? Acho que quando a gente entende que a gente faz parte de um todo, né? Então que eu vou usar as coisas, as situações da pandemia, porque é o que a gente está vivendo atualmente, né? Acho que daí fica claro para todo mundo, né? Sim, Quando sim. a gente sai correndo para fazer estoque de álcool gel e deixa o outro sem, não é Sim. diferente de encher meu barco de peixe sem a necessidade, né? Exatamente, é. De pensar no coletivo mesmo, Isso, no todo. isso. E isso, E, essa consciência coletiva deles é incrível, né? É incrível. e eu acho que a gente precisa muito isso. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa muito aprender e Sim, resgatar. sim, No sim. começo, eu falei para o senhor, né, que um dos motivos de eu estar fazendo essa rodada de lives, né, que país é esse, que é para mostrar realidades diferentes, porque a gente tem uma tendência, o ser humano, né, tem uma tendência de se fechar numa bolha daquilo que é conhecido e é confortável, por mais que isso possa gerar sofrimento e dano, mas de ficar no conhecido e combater o que é Sim, sim. desconhecido, né? É, E a gente, em geral, combate atacando, enfim, e deixa de ganhar toda essa consciência, né, que a gente está falando sim, aqui, e, enfim, que gera violência, que gera guerra, é, e eu é, acho que como a gente perde, né? sim, Então, é muito rico isso que o senhor está trazendo. Fico é. muito, muito grata. Eu queria muito, assim, que todo mundo que entrou aqui hoje, que vai assistir a live, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube da Rede Mãe, que a gente comece a pensar mesmo, né, doutor Alfredo, nos valores que a gente quer para a gente daqui em diante, sabe? Eu acho Como muito é que a importante gente quer, aproveitar esse momento. como é importante falar sobre a infância, né? Sim, Como é importante a gente entender o valor da infância, o valor dos vínculos, dos laços. Na primeira live dessa rodada, eu citei um texto do Freud, que eu gosto muito e que ele está
me pautando nos últimos meus últimos movimentos, né, assim, sociais, que é um texto que ele escreve uma carta de resposta ao Einstein, que perguntou para ele por que da guerra, né? E ele faz, é um texto muito bonito dele, faz parte das obras completas, e ele discorre acerca do porquê que ele acha que o homem promove guerra, mas ele tem uma conclusão que eu acho muito bonita, né? E que eu acho que o senhor vem trabalhando dessa forma também. Ele diz assim, que tudo que produz laços emocionais entre pessoas tem efeito contrário à guerra. E existem 3 formas da gente promover esses laços emocionais, que é com amor, com identificação e com evolução cultural. Perfeito. Né? E a gente não tem como fazer isso sem a gente conhecer. Então a gente precisa tentar parar de combater aquilo que a gente não conhece e que a gente não... e que é olhar diferente. Mais para o outro, né? Olhar mais para o outro. Quando eu falo outro, a gente precisa, sabe, desde o porteiro do nosso prédio, né? Dar um bom dia para ele, né? Conversar, perguntar como é que ele está, como é que foi a noite dele, se ele está bem, se precisa de... Sabe, desde isso, uma coisa simples, mas que a gente se esquece de fazer, né? E acho que isso é um treinamento. A gente precisa voltar, precisa treinar a fazer isso. Sim. Eu acho que os índios e essa experiência toda, que eu acho que com certeza modificou o senhor, porque dá para ver a sua satisfação em falar sobre o assunto, né? Eu imagino, porque eu acho que é a força do valor humano, do valor da vida. Sabe? Quando eu escuto o senhor falando e quando eu vejo as coisas que você compartilha lá no grupo sobre isso, é isso que me passa. Sabe? Como pode ser transformador essa potência mesmo do amor, assim. Só queria assim, fazer uma ressalva que essa missão ela completaria 10 anos agora, né? E ela, como eu disse, tem esse intuito, mas a gente vai aprender, eu vou aprender com os índios, a gente faz muito pouco, né? Doutor Morandi leva muito óculos lá nas aldeias, é interessante porque elas trabalham com as miçangas, né? Então, eles fazem aqueles colarzinhos, aqueles fiozinhos, e elas vão perdendo a visão, como qualquer pessoa, depois de 45, 50 anos, vai ficando difícil para enxergar de perto, né? Que é a presbiopia. Aí elas começam a ganhar aqueles óculos e começam o próprio índio não consegue botar a linha no anzol, já começa o velhinho, né? Então aqueles óculos são fantásticos para eles, né? Mas a gente vai lá para aprender. Eu queria fazer só uma ressalva que da Escola Paulista de Medicina, que faz um trabalho magnífico, né, na saúde indígena. A Escola Paulista tem um trabalho desde o tempo dos Vilas Boas, né, que trabalham juntos com as comunidades do Xingu. E eles têm agora até uma residência médica, médicos especializados em saúde indígena. Que legal. Então, a Escola Paulista faz um trabalho magnífico, né? Eles poderiam, muito mais do que eu, estar falando sobre isso, porque eles vão com mais frequência e devem conhecer muito mais que eu. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nisso, procurar essa cadeira da saúde indígena da Escola Paulista de Medicina, que faz um trabalho muito bem feito, né? Muito obrigada. Daqui a pouco vai cair a nossa live, a gente tem 1 minuto só. O Instagram derruba, mas obrigada de coração. Acho que tinha muito mais coisa, eu queria ficar conversando com o senhor muito mais. Não, foi muito bom, também gostei, ótimo. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Quero agradecer o seu trabalho, porque eu sei que o senhor faz muito, o senhor faz muito pelo nosso país, pela nossa infância, pelas crianças, então eu quero agradecer por tudo Obrigado isso. Pelo apoio, Linda. E a live vai ficar salva, gente. Vai ficar salva, viu? Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, boa tarde para todos aí. Até logo. Beijo, boa tarde. Tchau.